Para quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal. E o Palmeiras está em busca dos reforços para Abel Ferreira montar um timaço em 2024 e vencer tudo. Então é o seguinte, já vai deixando o seu like neste vídeo e preparando também o seu comentário aí, tá? Se você gosta ou não gosta aí do Caio Paulista, que é o novo nome da moda aí, né? O novo nome das fofocas aí. Diz que Caio Paulista praticamente já está certo com o Palmeiras, segundo as notícias que foram reverberadas, digamos assim, na noite desta segunda-feira de Natal. Vamos ver então se realmente é isso o que vai acontecer. E aí, por falar no Palmeiras, porque acho que essa é a grande história, pelo menos até aqui, desse último dia, desse plantão, dessa virada de Natal, dessa véspera de Natal, dia de Natal, é a história do Caio Paulista, porque até sexta-feira, os dirigentes do São Paulo foram dormir achando que o Caio Paulista estaria no São Paulo em 2024. Não contavam que fossem seu marido traído, né? Porque parece que o Caio Paulista ouviu a conversa do Palmeiras e pensou melhor. Esse é o clássico chapéu, né? São Paulo levou a volta. Tomou o chapéu do Palmeiras. Pulou o muro e pulou bonito, né? É quase literal, né? Porque os CTs ficam colados. Exatamente. Assim, muito surpreendente, porque o encaixe do Caio como lateral esquerdo no São Paulo foi excelente, caiu como uma luva e estava tudo muito claro que ele seria o lateral esquerdo titular para a próxima temporada. Inclusive, foi um dos principais jogadores do São Paulo na temporada. Sim. Não só na posição, mas um dos principais jogadores do time. E agora o São Paulo se vê com um grande problema, que é perder o jogador que era o titular da posição e agora vai ter que ir ao mercado para tentar buscar. Tem um Wellington ali, que era o reserva imediato, mas que não conseguiu ter atuações do nível do Caio. E agora vai ter que ir ao mercado procurar um jogador por uma posição que é uma posição difícil demais de se achar. Laterais como todo, né? Exatamente, lateral esquerdo, de maneira geral. Dessa forma de jogar. Tanto é que o Caio é um atacante de origem. Sim. É um jogador que hoje a gente fala que está efetivado na posição de lateral, mas é um atacante de origem que foi transformado em lateral, inicialmente como um quebra-galho, mas que foi muito importante para o São Paulo nessa posição. Então, assim, para o São Paulo é um problemaço aí pensando para a próxima temporada. E para o Palmeiras tem aí, o que a gente sabe de informação é que tanto o Piquerez como o Vanderlan, que são os dois jogadores da posição hoje, o Piquerez titular, o Vanderlan garoto da base, que é o reserva, que era visto como um lateral de muito potencial para ser preparado para os próximos anos, mas que já são dois jogadores que têm interesse de fora. Então, é interessante essa movimentação do Palmeiras, que a gente durante a temporada inteira falou de um Palmeiras pouco ativo demais no mercado. Então o Palmeiras já antevendo uma situação que pelo visto está muito próxima de acontecer, que é perder um dos dois jogadores, já foi ao mercado e conseguiu dar esse baita desse balão em um rival. A torcida que gosta, né? A torcida que curte muito ainda mais essa história, mas acho uma contratação bem interessante do Palmeiras. Alimentou bastante a rivalidade e os memes entre palmeirenses e tricolores nesse Natal. Agora, acho que esse é um ponto importante, o Palmeiras está se antecipando, porque foi uma crítica que recebeu na última temporada, porque já sabíamos da saída do Scarpa, né, já era tratada durante o ano, e aí a saída do Danilo parecia que seria iminente mesmo pelas propostas que ele já vinha recebendo, e o São Paulo não conseguiu se reforçar a altura e foi algo que sofreu durante toda a temporada. E agora já dá esse passo antes até de uma possível, pelo menos que a gente saiba, ainda não há uma negociação, uma efetivação da saída do Piquerez ou do Vanderlan. E aí, claro, que a gente não vai querer decidir pelo Caio Paulista, porque isso é uma coisa muito individual do ser humano, do jogador, as escolhas profissionais dele são dele. Mas, naturalmente, a gente fica tentando fazer um exercício aqui de... O Caio Paulista vai trocar a titularidade dele absoluta no São Paulo, né, onde ele iria disputar a Libertadores, para, pelo menos por enquanto, ser o reserva da posição. Você imagina o Caio tirando o Piquerez da titularidade? Então ele também está pensando no futuro, né? Não, assim, sem dúvidas, ele chega no Palmeiras com um status diferente. Em tese, a gente ainda, como você disse, a gente ainda não tem nada concreto de nenhum dos dois jogadores, então ele chega como composição de elenco, que é o status diferente que ele tem no São Paulo hoje como titular da posição. Mas o Caio é um jogador versátil. A gente acabou de falar dele, que era um atacante, jogador de lado de campo de velocidade, que foi transformado
em lateral. E a gente... São Paulo foi contratado pelo Rogério Ceni, ainda nem foi o Dorival que traz o Caio para ser esse lateral. Exatamente. E o Abel muda bastante a configuração do time. E o Caio acho que se encaixa muito bem nisso, porque ele pode jogar numa linha de 4, como lateral pela esquerda, como atuou durante a maior parte do ano com o Dorival no São Paulo. Ele pode jogar como um ala aberto pela esquerda numa formação de 3 zagueiros, que foi uma formação que o Abel utilizou bastante nessa reta final de Campeonato Brasileiro também, porque esse jogador de potência, de velocidade, inclusive o ponto forte dele, até por ser atacante anteriormente, é esse apoio, essa chegada com muita velocidade pelo lado, e pode ser até eventualmente um ponta pela esquerda, numa formação de ataque. A gente viu o Mike pelo lado direito, né? Fazendo a ponta direita inúmeras vezes. Então, eu acho que ele dá ali pelo lado esquerdo, ele pode fazer todas as posições. Eu acho que dá ele dá essas opções para o Abel, o encaixe dele no elenco. Assim, é difícil a gente falar, é melhor ir para Palmeiras ou para São Paulo. Acho que o mais legal dessa história do Caio é a gente pensar que há uma temporada atrás esse cara estava sendo chutado do Fluminense pela torcida, sem clima nenhum com o torcedor tricolor, e hoje a gente está falando de um cara que tem 2 baitas propostas na mesa. Tanto ficar no São Paulo como titular, que vai disputar uma Libertadores no ano que vem, quanto para um Palmeiras supercampeão que vai jogar Libertadores também. Então, assim, acho que esse é o mais legal dessa história do Caio Paulista, essa reviravolta na carreira. O próprio São Paulo, quando traz o Caio Paulista, o Rogério Ceni faz essa contratação, havia muito deboche ali de, não tem o lateral esquerda, vai trazer um cara que nem é lateral esquerdo, que joga improvisado na função. E foi fundamental para o São Paulo, até do Dorival, depois na sequência, conquistou o título inédito da Copa do Brasil e agora está virando aí a disputa entre os rivais ali, vizinhos de muro dos CTs que vão disputar essa temporada. Bom, aí entra o Palmeiras nessa história, que se interessa pelo Caio Paulista, sabendo que o São Paulo ainda não exerceu a prioridade de compra. Eu fico um pouco, não sei se assustada exatamente a palavra, porque o torcedor, ele tem o direito a ser passional, né? Eu dou ao torcedor esse direito. Mas assim, colocar qualquer coisa dessa saída, dessa possível saída na conta do Caio Paulista não me parece justo. Porque o São Paulo tinha uma prioridade não exercida. Ele precisa trabalhar na próxima temporada. E se tem um clube com o tamanho e a força e a possibilidade de títulos do Palmeiras interessado nele, eu não vejo como um problema, pensando só profissionalmente, que ele olhe essa proposta. Isso diz muito sobre no que os clubes se transformaram ao longo de muitos anos. E aí não tem a ver com a gestão da Leila apenas, ou apenas com a gestão do Júlio Casares. Tem muito a ver com o que é o São Paulo hoje e com o que é o Palmeiras. Porque por muitos anos, muitos mesmo, qualquer jogador, a não ser que tivesse uma coisa de muita relação com o clube, escolheria o São Paulo ao invés do Palmeiras. Porque o Palmeiras era um time de eixo de títulos, que não pagava salário em dia, que não concorria aos principais torneios, e o São Paulo era o modelo de gestão, né? Isso até o segundo mandato de Juvenal Juvencio, as coisas funcionaram assim. E aí começa a virada com o Carlos Miguel Aidar no São Paulo, o terceiro mandato do Juvenal também, um pouco, mas Carlos Miguel Aidar no São Paulo e Paulo Nobre no Palmeiras. Ali é uma virada de jogo histórica, porque não é uma virada de jogo só de resultados, é do que os clubes se transformam. Hoje, o São Paulo não entra como favorito nas competições, tem uma camisa muito pesada, tricampeão do mundo, tricampeão da América, times históricos ao longo de quase todas as décadas desde que existe. E o Palmeiras entra como um dos 2 clubes mais temidos da América, em qualquer competição. Palmeiras e Flamengo. Esses clubes adquiriram o status de serem os clubes são mais temidos hoje do que o Boca, são mais temidos que o River Plate. São os clubes mais temidos na América, inclusive os 2 gigantes argentinos. E aí, você dá a possibilidade de um profissional do futebol, que não é São Paulo desde criança, que tem uma carreira curta ali, porque é a carreira de jogador, de escolher aonde jogar. Quem deu essa possibilidade? O São Paulo. Porque não exerceu o direito de compra. Segundo o que diz o Eduardo Duran. Aí você olha para o jogador, o que quer receber o salário em dia, receber os prêmios em dia, ter mais chance de se valorizar, ter mais chance de ganhar campeonato. Ele olha para qual clube e escolhe. Então não dá para olhar para o jogador e colocar na conta dele isso. Óbvio que o torcedor passional que apoiou o Caio, que ficou feliz com o Caio, que viu o Caio fazer gol contra o Palmeiras, no Allianz, na Copa do Brasil, é óbvio que o cara está sentindo, e ainda bem que está.
Porque o dia que ninguém sentir mais nada, o futebol não precisa mais existir. O futebol é uma fábrica de emoções. Elas precisam ter limite. Não podem ir para violência, para muitas coisas, mas é uma fábrica de emoções. Nós estamos falando de uma coisa que mexe com as pessoas, que muda um pouco o humor das pessoas. Para algumas muda muito, não deveria mudar tanto, mas muda muito. E é óbvio que esse cara sente a saída do Caio, principalmente se confirmada para o Palmeiras. Sim. Mas não dá para olhar para o jogador e falar, olha, esse jogador não quis jogar aqui, jogar ali. Não quis jogar aqui, quis jogar ali. O São Paulo teve como manter o jogador. Só que o São Paulo, pelo jeito, não tinha dinheiro ou queria fazer um negócio melhor para pagar o jogador. O Palmeiras tem. E aí é o futebol do dinheiro, o futebol do mercado, o futebol das pessoas que comemoram as rendas altas, que acham tudo muito bonito, que acham que sempre uma arena, por ser mais confortável, é melhor que um estádio à moda antiga. E aí as coisas todas se misturam. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E vida segue. Talvez o São Paulo, do ponto de vista de negócio, tenha cometido um erro, né, Eugênio? Assim, de esperar até o limite, talvez contando com o fato de que o Caio não interessaria a um outro lugar, olhando o Fluminense hoje está muito bem servido nessa posição, e acabou deixando de contar com a possibilidade de um interesse alheio, ao lado, ali literalmente, né, muro com muro. Eu acho que, por exemplo, a gente viu na reportagem do Edu, ele começa mostrando a renovação do Lucas Moura. Sim. Aí são prioridades. Né? Eu tenho aqui várias situações para resolver. Mas e são várias mesmo, né? Sim. Qual delas é a mais importante? A mais urgente? Onde eu vou precisar colocar mais esforço e provavelmente mais dinheiro? É manter o Lucas. O Lucas é muito mais importante para o São Paulo do que o Caio Paulista. Então, olha aqui, vamos resolver o Lucas. Só uma coisa, para o Lucas topar a permanência, isso é uma informação. Lhe foi prometido que o São Paulo terá um time em condições de disputar títulos. Sim. Esse é um ponto. E aí vamos ver o que vai ser esse time. Mas ele renovou. Ficou. O que não era a proposta inicial, a ideia inicial não era essa. Era que ele viria para o São Paulo por esse período, tanto que ele faz o contrato só até o final do ano, para depois ele pensar em Major League Soccer. Era esse o plano. O São Paulo vai bem, ganha a Copa do Brasil, ele se sente à vontade e confiante para, vou permanecer. Vem aí uma Libertadores, a gente pode escrever uma outra história. Então o Lucas era prioridade. Renovou com o Lucas, mas de repente outros olharam assim, e eu? Por que não resolveu uma situação que está aí já há 6 meses para ser resolvida? Talvez porque o São Paulo, nos seus processos internos, não estivesse pronto para isso. E a gente sabe também que, por outro lado, as conversas entre empresários, diretorias, elas já acontecem o tempo inteiro. Sim. Não é agora, no final do ano. Então você já está há muito tempo ali, tem essa situação, tem aquilo. Como é que está a situação desse jogador? O Caio Paulista, ele foi decisivo para eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Ele foi lá, a gente cansou de ver aí o gol dele, né? Foi lá, dentro do Allianz Parque, e ajudou o São Paulo de forma decisiva. Sim. Então, ali, deve ter acendido uma lanterninha na cabeça lá do Abel Ferreira, chamou lá o Anderson Barros. Qual é a situação desse jogador? Está emprestado? Como é que é? Termina quando o contrato? Será que não dá para a gente... Sonda aí. Ele tem características que o Abel gosta muito, né? Que é de poder ocupar vários espaços dentro do campo. Sonda aí, como é que é? Queremos. Tem um contrato até o final do ano, depois a gente vê. E aí isso já fica, né? Quando tem uma sondagem, já fica. Tem um interesse aqui. E o São Paulo? O São Paulo não se manifesta. Eu já coloquei aqui a situação para ele. Ele poderia já ter adiantado o negócio, não adiantou. O outro aqui quer, sabe? Eu estou aqui imaginando bastidores, tá? Tudo aqui é... A gente não sabe, eu fico curioso imaginando se o Abel falou isso uma semana depois do jogo, esse planejamento é recente, o São Paulo não contratou ainda, agora interessa pra gente, mas a gente nunca vai saber disso. Mas eu acho que essas conversas num clube que é organizado, elas são recorrentes. Sim. É claro que tem semana que você tem jogo decisivo em cima de jogo decisivo, mas daqui a pouco tem um espacinho. Pensar em outra coisa, né? Mas sempre dê uma brechinha, um espacinho. E aí, em cima disso que o Eugênio traz, né, do momento, e que a gente fica aqui curioso, vocês veem a possibilidade, de repente, do Abel trazer para a esquerda o que ele já fez
na direita, e aí eu estou me referindo a posicionamento de vários jogadores dentro de campo, né? Rocha e Mike, a gente já viu o lateral esquerdo dele anterior, o Vinha, fechar a linha de 3. Ele fez isso com alguns jogadores já, e aí vai ter ali desse lado, de repente, o Caio jogando, dobrando a lateral também? Pode, eventualmente, quando o Dudu vindo jogar mais por dentro. Eu não sei qual vai ser o mercado do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vem com um mercado bom também. Tá? Eu acho que o Palmeiras não vai parar nisso que a gente está vendo. Agora, você tendo o Caio ali jogando bem, vamos supor que você joga com um time que tem muita força pelo lado. Você dobra a marcação ali, você pode deixar o Dudu um pouco mais solto, você pode fazer outros desenhos de jogo. Dentro, né? Você pode, eventualmente, se você não tiver o Veiga, porque a gente viu o impacto da perda do Dudu na temporada. Sim. Se você não tiver o Veiga em algum jogo, o Dudu pode ser esse construtor pelo meio, o Dudu pode ser um cara de contra-ataque com menos responsabilidade de marcação, sabe? Como o Abel reinventa e reconstrói o Palmeiras de várias maneiras, o Caio, e você falou tudo, ocupa vários espaços no campo, é um lateral razoável na marcação, bom no apoio, mas eventualmente pode jogar com 3 zagueiros, com alas, aí o Caio funciona bastante, eventualmente pode jogar com o Piquerez e com o Caio, aí tem a dobra de ambos os lados, de jogadores que marcam para um ala, marca bem. Ou não, bem. né? Ou de repente ele deixa de dobrar a direita em algum momento para dobrar essa esquerda. Isso. Sim. Ou seja, ele vai ganhando opções para poder usar o time e ter um elenco mais farto, porque o Palmeiras também precisa do elenco bem melhor. Você olha para o time do Palmeiras, ele é bem competitivo. Você olha para o elenco, a temporada deixou claro que o Abel sofreu. Muitos jogadores jovens, etc. O Hendrick vai embora, né, também durante o ano. Então, ele precisa de opções para fazer um jogo coletivo forte. E o Caio é um cara que oferece a possibilidade de ampliar o número de opções para o Abel formar um time coletivamente forte. Ao contrário do que a gente estava falando do Flamengo, né, que a gente tem muitas dúvidas em relação a titulares, reservas, quantos times, o Abel já demonstrou que ele gosta de ter o time titular dele. Ele faz modificações ali em cima disso, substitui muito durante os jogos, mas ele tem uma base. É um elenco curto. Então, com certeza. Mas o Caio poderia entrar nessa base ou não, assim... Entraria durante o jogo? Como que você vê o encaixe dele nesse Palmeiras no primeiro momento, claro? É o dia a dia, né? É o dia a dia. Eu acho que ele é um jogador para ser usado. Não necessariamente titular absoluto, até porque o Palmeiras já tem ali, já tá desenhadinho ali. O Piquerez é um jogador que ocupa muito bem aquele espaço. O Piquerez que apareceu quando saiu o Vinha. O Piquerez é um lateral melhor que o Caio. Defensivamente, com certeza. Eu acho melhor. Ofensivamente tem outras características, é mais um cara do cruzamento. Um ala melhor que o Piquerez. O Caio é o jogador mais do 1 contra 1, de partir para cima de marcação, de abrir espaço. O Piquerez é mais um jogador que chega bem no apoio para cruzar essa bola. Ele é muito bom cruzador, é bom defensivamente, é alto, são características específicas dele. Então, talvez até para mudar um estilo em determinado jogo seja necessário. Opa, vou colocar um jogador aqui que vai mais no 1 contra 1. Defesas mais fechadas, que estejam rebatendo bem os cruzamentos e tal. Vamos tentar botar alguém aqui para trabalhar. Mas é um jogador a ser levado em conta. É um jogador que, se está chegando, é porque os méritos foram destacados, aí foram observados pela comissão técnica. Agora, realmente, o Abel, pelo que se comenta, né, e pelo que a gente já ouviu falar, já ouviu de muitas entrevistas dele, é o tipo do técnico que ele não gosta de ter o que, por exemplo, o Tite vai ter no Flamengo. Um time reserva pronto para ser titular. Sim. Cheio de estrelas. Porque o Apolinho, o Aston Rodrigues, grande Apolinho, o Aston Rodrigues, ele sempre dizia, né? E sempre diz ainda, né? O técnico, dentro do grupo de jogadores, ele tem 11 amigos que são os titulares, são os que jogam sempre. E o resto é tudo inimigo. Especialmente aqueles que nem para o banco de reservas vão. Porque os caras querem jogar. Os caras querem estar em atividade. É claro que isso é uma generalização da situação, mas o quanto mais você permite a esses jogadores terem minutos em campo, melhor. Ainda mais quando você tem jogadores que estão acostumados a serem titulares. Que são jogadores com mercado. Jogadores que... é o caso do... Estou saindo aqui do Palmeiras e voltando para o Flamengo. Porque o Gabigol começa a sinalizar, o Corinthians é legal, eu gosto da torcida e tal, não sei o quê. Porque ele não é titular absoluto, como foi durante muito tempo. Isso é dor de cabeça para técnico. Então o Abel ele prefere não ter muita dor de cabeça, trabalhar com um elenco mais enxuto, mas sabendo que todo mundo é amigo dele.
Sim, só para a gente arrematar aqui efetivamente este São Paulo versus Palmeiras, né? O Caio Paulista ainda pode ser comprado até o dia 31 pelo São Paulo, tem direito à prioridade de compra até o final. Mas para isso precisa da aquiescência do jogador. Exato. Agora o Caio precisa também opinar, porque ele tem uma outra proposta. Atualizar esse cenário com a Gabi Guimarães, que está lá no estádio do Morumbi. E Gabi, parecia que estava tudo certo, resolvido, e eis que o São Paulo ganha uma concorrência de peso, só o time campeão brasileiro Palmeiras. Gabi, para você um ótimo dia. Debaixo do meu chapéu. Oi, Renata, para você um ótimo dia também, para o Denilson, para todos que estão ligados com a gente. Pois é, esse é aquela história, sabe assim, no dia 25, aliás, no dia 24, quando rola aquela polêmica de Natal, e aí no dia 25 todo mundo fica debatendo, aquela fofoca de família, é mais ou menos por aí, porque esse não é só um duelo entre rivais, São Paulo e Palmeiras, é também um duelo de versões, já que o São Paulo, como vocês bem vinham falando, considerava essa compra já como certeira, tinha um ok, né, ou pelo menos uma visão positiva do Fluminense em relação à forma de pagamento, que seria de maneira parcelada, e do lado do jogador, através do seu empresário Eduardo Uran, o discurso é outro, a história é outra. É de que o São Paulo teria dificultado a negociação, esticado demais a corda, tentado envolver outros assuntos e até outros jogadores. Nesse meio tempo, entrou no samba, como você disse, o Palmeiras, e o Caio Paulista realmente deve pular o muro do CT do São Paulo para o CT do rival Alviverde. Bom, o que acontece com o São Paulo agora? Qual que é o discurso? O que a diretoria São Paulina vai fazer? O debate, né, a postura é de bola para frente, vida que segue. Em contato com uma pessoa da produção aqui da Band, uma outra pessoa ligada à diretoria do São Paulo disse o seguinte, eu trago para vocês aqui no Jogo Aberto. Tudo está claro. Como é que eu posso me preocupar com isso? Ninguém é maior do que o São Paulo. Então o assunto vai ser tratado com essa postura, dessa forma, mas é evidente que há um desconforto, não apenas por envolver um rival, no caso o Palmeiras, mas também por causa do mercado tricolor. O São Paulo não estava de olho no lateral esquerdo e agora vai ter que se movimentar. Até porque tinha a intenção de vender o Wellington, que é um jogador jovem, que vinha recebendo sondagens de clubes da Europa e que na metade do ano que vem pode assinar um pré-contrato e aí o clube que quiser contratá-lo não vai ter que arcar com outro valor. Então o São Paulo vai tentar manter o Wellington e ao mesmo tempo mapeia o mercado em busca de um novo lateral esquerdo. Afinal de contas, o Caio Paulista tá, dando tchau aqui pro estádio do Morumbi e deve jogar lá para os lados da Barra Funda, acho que vocês sabem bem por onde. Pois é, Gabi, por essa poucos esperavam, muito menos o São Paulo. Dedê, que coisa! Eu quero agradecer a Gabi que fez esse panorama completo do que aconteceu aí nos últimos dias. Que virada de mesa, que chapéu é esse? O Palmeiras entendeu que o São Paulo tinha uma negociação já definida, tinha que pagar até o dia 15 de dezembro, resolveu esticar a corda, negociar um pouquinho mais. O Fluminense encontrou outro interessado com dinheiro, com capital suficiente e o Palmeiras aparece na história. O Abel Ferreira já deu também o aval dele, gostou do nome do Caio Paulista, destaque na temporada. Vai poder fazer o que ele já tem hoje, de um lado com o Mike, com o Marcos Rocha, no lado esquerdo com o Piquerez e com o Caio Paulista. Ai, Dedê, quando o empresário fica esperando, acha que tá tudo certo, e aí o dinheiro não pinga na conta, ou do empresário, ou do clube, ou do jogador, o cenário começa a mudar, a temperatura vira outra. O Caio Paulista praticamente parecia estar acertado, encaminhado para renovar, para ficar no São Paulo, para ser adquirido pelo clube do Morumbi. E, de repente, o dinheiro não apareceu, parece que o negócio... Aquela história, não tem ninguém interessado, não tem concorrente, vou dar uma apertadinha. Pois o tiro saiu pela culatra, é o que parece, ainda não é uma confirmação, aqui a gente trata como quase... Mas o Palmeiras entrou na história, consultou o empresário Fluminense e deve pagar o valor e ficar com o Caio Paulista, que só vai ter o trabalho de pular o muro mesmo. Ô, Loirão, e assim, muitas vezes, quando eu comecei a ver a notícia, muitas vezes o jogador precisa ter uma postura, né? Ele precisa ter diante do seu staff, diante do seu empresário, tomar uma decisão. No fundo, quem sofre é o jogador, por bem ou por mal. Nesse caso, quem está sendo bombardeado nas redes sociais, enfim, perdendo seguidores, sendo muito Perdeu mais de 100 mil seguidores. Sendo muito criticado,
é o Caio Paulista. Então, assim, se o Caio Paulista... Eu estou falando o que eu posso estar imaginando aqui na minha cabeça em relação a toda essa confusão. O empresário chega no Caio e fala, Caio, a situação é a seguinte, São Paulo prometeu acertar com o Fluminense, não acertou, entrou o Palmeiras na jogada, pagando de repente à vista ou não pagando, enfim, não sei quais são os valores envolvidos nessa negociação. E aí a postura do jogador, poxa, fui feliz, quero ficar. Esquece o Palmeiras, bom pra caramba, legal pra caramba, mas pô, fiz uma temporada maravilhosa, o torcedor gosta de mim, eu me identifiquei, quero ficar, um pouquinho mais de paciência. Acabou com a resenha, acabou com essa confusão toda. Então eu não sei se isso aconteceu, só estou falando o que eu faria na situação do Caio Paulista. São Paulo tem um ano brilhante pela frente, parece que está sendo conduzido de uma forma muito, muito interessante, mesmo que a saúde financeira do São Paulo não é uma das melhores, mas é um clube que está se mexendo no mercado, procurando fazer um time competitivo. Acabei de falar aqui da renovação de contrato do Lucas, que é extremamente importante para a sequência do ano de 24 para o São Paulo. Nada contra o Palmeiras. Agora, se a negociação é uma negociação transparente, tranquila, é óbvio que se você colocar os últimos anos de Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras está muito na frente. Os números estão aí, os títulos estão aí. Seduz o jogador? Seduz o jogador. Mas eu acho que poderia ter sido conduzido de uma forma diferente. Na verdade, assim, olha, eu acho que, claro, se os detalhes vierem à tona e mudarem a nossa opinião, ok. Mas hoje o que eu vejo é que a incompetência é da diretoria do São Paulo. Se teve alguém que perdeu o prazo, que criou uma negociação e não cumpriu e não levou isso a cabo, foi a diretoria do São Paulo, a ponto de abrir um espaço para que outro clube, que hoje tem mais grana, tem mais títulos, vive uma situação estável, não dá para falar que não, o Palmeiras de Abel Ferreira é um modelo hoje de trabalho no futebol. E se o Palmeiras levar o Caio e cumprir com tudo aquilo que o São Paulo não cumpriu, bom para ele, porque é um time que precisa de um jogador com essas características, vai levar alguém que está super bem adaptado ao futebol paulista, nacional, e aí aquela história, o Caio está esperando por ele já estaria com o São Paulo tudo resolvido, é o que eu imagino. Mas se não cumpriram e o Palmeiras apareceu na jogada, aí vai ficar bem complicado mesmo. Não acho que é só a vontade do jogador, acho que é o negócio com o Fluminense. Então, eu acho assim, que eu concordo com você, há uma disparidade em qualidade, em organização, em títulos, nem se fala, que o Palmeiras vem vivendo no último ano, mas acho que esse tipo de situação ela pode ser conduzida de uma outra forma, porque você acaba expondo um jogador em qualquer momento, um Palmeiras, Caio jogando contra o São Paulo no Morumbi, o menino não vai conseguir nem jogar, de tanta não, já tem Supercopa do Brasil, logo ali no começo de fevereiro, encontro de Palmeiras e São Paulo. Já pensou se ele, de repente, está do lado alviverde, de fato? E essa situação envolvendo o Caio Paulista, ela já tá desconfortável. Se o Caio Paulista decide ficar no São Paulo hoje, já está desconfortável. Ele vai ter que provar 2 vezes mais por que ele acabou ficando no São Paulo. Que coisa, hein? E culpa de quem? Não é do jogador, a culpa não é dele. Ele está lá esperando, só estava esperando para assinar contrato e talvez não aconteça mesmo. E eu só tenho uma coisa para perguntar para você, palmeirense. Você gostaria de ver o Caio Paulista jogando no Verdão? Chega para ser titular ou vai ser reserva? Qual a sua opinião? Agora, vou te falar uma coisa, hein? Se ele chegar como lateral esquerdo, disputando vaga com o Piquerez, não vai ter para ele. Piquerez foi o melhor lateral do Brasil em 2023. E um dos melhores laterais esquerdos do mundo em 2023. Falo sem medo de errar. Então, diga você aí. Caio Paulista chega para ser titular? Será que o Abel Ferreira vai arrumar um esquema para que ele possa jogar junto com o Piquerez? Ou vai ser apenas ali um reserva, digamos, de grife, se é que podemos dizer assim, do nosso Juaco? Palmeirense, eu vejo você então, primeiramente comentando aí, né, a sua opinião quanto a isso aí. Gostou dessa possibilidade aí de Caio Paulista no Verdão? Você acha que ele vem para ser titular ou não vem? E aqui eu quero te colocar também para clicar nos vídeos que aparecem aqui do lado, que são vídeos recomendados para você. Com certeza você vai gostar de ver. São coisas que você vai querer assistir, tá? Então não perca não e clica aí do lado para a gente se ver então no próximo vídeo. Avante palestra!